Diga comigo, meu coração é uma terra fértil para receber a boa semente da tua palavra. Eu escolhi a melhor parte e eu não vou sair daqui do mesmo jeito. E eu creio que a minha vida nunca mais será a mesma. Porque eu escolho me expor a essa unção, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Pode sentar, gente, obrigada, viu? Até daqui a pouco. Aleluia. Querido, que honra, que unção, que ambiente maravilhoso, né? Assim fica fácil pregar, né? Os pregadores gostam. Sabe, querido, eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia comigo, lá em Lucas 9. Lucas 9, a partir do versículo 23. Lucas 9, 23. Vamos lá. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Aleluia. Eu quero começar a ministração de hoje fazendo uma pergunta. A mesma pergunta que o Senhor fez para mim. Até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Jesus? Até onde nós estamos dispostos a ir por amor ao Evangelho? Sabe, quando nós às vezes nos deparamos com perguntas como essa, às vezes nós somos tendenciosos a pensar, na verdade, isso é para aquele missionário que está lá no campo, né? Que foi chamado para alcançar os povos inalcançados. Na verdade, isso é para o evangelista. Essa palavra não vai me confrontar tanto, porque está tudo bem. Sabe, querido, mas eu quero dizer para você, que se você ler aí no comecinho do versículo, Jesus disse assim, ei, dizia a todos. Então, essa palavra, ela me alcança da mesma forma que ela te alcança. Da mesma forma que ela alcança o missionário, da mesma forma que ela alcança a criança. E a pergunta é, até onde nós estamos dispostos a irmos por amor a Jesus? Sabe a instrução dele para nós? Ei, se você quiser vir após mim, ou seja, se você quiser vir depois de mim, tem uma instrução. Pegue a sua cruz. Negue a si mesmo para que você possa me seguir. Sabe, a cruz, ela fala a respeito de morte do eu. A respeito da morte da carne. Foi na cruz que Jesus morreu. Foi na cruz que Jesus se fez maldição. Foi na cruz que Ele levou os nossos pecados. Foi na cruz que Ele levou as nossas doenças. E hoje quando Ele fala, ei, pega a sua cruz, é basicamente isso. Ei, morra na sua carne. Morra nas suas vontades. E eu volto a fazer a pergunta, mas até que ponto nós estamos dispostos a ir por amor ao Evangelho e por amor a essa palavra? E o convite de Jesus para nós hoje é, voltemos à cruz. Voltemos no lugar onde nós precisamos deixar algumas coisas, algumas vontades, onde nós precisamos deixar talvez o nosso ego. E o negue-se a si mesmo, querido, é negar a sua própria vontade para fazer a vontade daquele que nos chamou. Existe uma vontade que não é a nossa. Sabe, mas quando o Senhor falei, negue-se a si mesmo, às vezes nós também pensamos, é uma penúria, é algo pesado, né? Quantos já ouviram ministrações quando dizem negue a si mesmo, e aí dá a impressão que é uma vida de miséria, uma vida de penúria, uma vida pesada, uma vida de derrota. Eu estou negando a mim mesma, eu estou carregando a minha cruz, e dá a impressão que a gente tem que sofrer quase igual Jesus sofreu. Mas não é nada disso.
Quando o Senhor nos fala, ei, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, é para que de fato nós possamos desfrutar da verdadeira liberdade para a qual Ele nos libertou. E a liberdade que Ele nos libertou, querida, é para sermos livres de nós mesmos. Eu sou livre para fazer a minha vontade, mas ainda assim eu escolho fazer a vontade dEle. Eu escolho fazer a vontade daquele que me chamou, justamente porque eu sou livre. Eu tenho esse poder de escolha, de negar as minhas vontades e de colocar Jesus de volta no centro da minha vida. Jesus é o centro. E nós não podemos querer encaixar Jesus na nossa rotina. Na verdade, a nossa rotina deve se enquadrar ao chamado de Jesus. Nós não podemos inverter a ordem. Senão, de fato, nós não vamos seguir a Cristo como Ele deseja ser seguido. Negue a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga. Porque é dessa forma que nós vamos achar a nossa vida. É dessa forma que nós vamos ganhar a nossa vida. Porque aqueles que ficarem preocupados em poupar a sua vida, em poupar as suas coisas, em viver só para si mesmo, esses vão perder. Mas aqueles que estão dispostos a dar a sua vida por amor a Ele, esses vão achar a verdadeira vida. Esses vão encontrar o verdadeiro propósito do porquê estão aqui. E esse é um chamado do Senhor para nós hoje como igreja. Por quê? Porque Ele tem plenitude para nós. Mas nós só vamos desfrutar da plenitude que Ele tem se nós não negligenciarmos o início. Nós não podemos querer atropelar as coisas e achar que vai dar certo. E achar que vamos obter sucesso. E achar que as coisas vão funcionar desse jeito. Não. A instrução não mudou. A direção não mudou. É a mesma. E às vezes nós estamos buscando uma nova direção e fala, Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso saber de algo, de onde eu vou, alguma resposta. E o Senhor está falando, ei, obedeça aquela instrução. Volte na cruz. Na morte do eu, na morte das vontades. Sabe de uma coisa? Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele estava inaugurando uma nova dispensação, uma nova aliança. Enquanto para muitos eles olhavam, eles vinham, é o fim, é a morte, acabou. Jesus estava vendo, é só o começo. É só o começo, está inaugurando uma nova dispensação, uma nova aliança. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer nos colocar numa nova estação, numa nova dispensação, aonde não é pesado servir a Ele, aonde não é danoso, aonde eu não faço mais por obrigação, aonde eu não faço mais por peso. É uma decisão consciente de quem eu decido servir e o porquê eu decido servi-lo. O Senhor quer nos colocar hoje dentro da terra prometida, daquilo que Ele falou, daquilo que é a vontade dEle. Querido, as instruções do Senhor são para benefícios nossos. É porque Ele nos ama, é porque Ele quer mesmo que a gente venha chegar no lugar da promessa, no lugar de plenitude, no lugar onde de fato nós podemos viver aquilo que Ele tem para nós. E eu quero que você vá lá comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Aleluia. Deus é bom. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem,
E todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por qual eles ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Olha só, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a dar instruções para a igreja de Coríntios. Ou seja, ele começa a relembrar a eles aquilo que o povo no deserto passou. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor livrou aquele povo. E eles ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Aquilo que poderia ser passado talvez por, alguns falam 7 dias, alguns estudiosos 40 dias. Mas eles demoraram 40 anos. Por quê? Porque realmente a Bíblia diz que eles cobiçaram coisas más. E o apóstolo Paulo diz: ei, essas coisas está relatado para quê? Para alertar a nós, que estamos aqui no último século. Que estamos aqui preparando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas coisas está escrito para nos alertar. Para que nós não venhamos cair no mesmo erro. Porque de fato existia e existe uma terra prometida, a qual o Senhor sempre desejou conduzir o seu povo. Mas como nós sabemos, o Senhor, ele segue os seus próprios princípios, aquilo que ele estabeleceu. E ele não poderia levar o povo, se de fato eles não deixassem aquelas coisas que os prendiam. Porque eles foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles continuaram com uma mentalidade de escravos. Eles continuaram com o Egito dentro deles. E outra, eles revisitavam o passado. E eles afrontavam Moisés e diziam: ei, você nos tirou lá do Egito para morrermos agora aqui no deserto? É uma pegadinha aí que você fez com a gente? É melhor que a gente estivesse lá sendo escravos, comendo cebolas. E eles começavam, muitas vezes, a revisitar o passado, olhar para o passado, ter saudade da velha vida. E isso os impediu de contemplar a terra prometida, aquilo que o Senhor tinha para eles. Sabe de uma coisa, querido? O Senhor nos chama hoje a tirar os olhos do passado. Sabe? Porque às vezes as coisas têm se levantado, né, no nosso caminho. E muitas vezes nós esquecemos que o mesmo Deus que nos salvou, o mesmo Deus que fez milagres, o mesmo Deus que nos libertou, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que continua fazendo milagres. O nosso Deus não mudou. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Muito, né, nós aprendemos a respeito de renovar a nossa mente, querido. Mas nós não podemos mais ter mentalidade de escravos. Nós não podemos revisitar, aleluias. Revisitar o passado todas as vezes que algo se levanta contrário à minha vontade. Ou contrário àquilo que eu projetei. Sabe, às vezes nós estamos tão organizados na nossa rotina e na nossa vida, que nós não damos espaço para Jesus agir.
Sabe? E Jesus está dizendo, ei, deixa eu fazer uma bagunça santa aí na sua vida. Deixa eu mexer em algumas áreas. Deixa eu, reprogramar algumas coisas aí. Por quê? Porque a morte da carne significa o quê? Uma vida no Espírito. E nós só conseguimos ter sucesso em Deus e acessar lugares em Deus com uma vida no Espírito. Não é uma vida na carne. E é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente, é por isso que nós precisamos deixar, assim como Paulo, né, alertou eles, deixarem idolatria, deixar alguns costumes, imoralidade. Aí você pode dizer, mas eu não sou idólatra. Sabe, idolatria, querida, é todas as vezes que nós decidimos, muitas vezes, fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós sermos o nosso Deus. Eu governo a minha vida, eu sei o que é melhor para mim, eu sei o que eu devo fazer. Aleluia. Talvez não seja a palavra, né, que você gostaria de ouvir, mas eu sei que está trazendo vida para você, assim como está trazendo para mim. Sabe, eu sei que de fato, querido, nós não vamos mais ficar presos no deserto. Presos numa mentalidade de escravidão. Presos achando que Deus fez lá no passado. Mas será que Ele vai fazer agora? E o apóstolo Paulo diz também sobre imoralidade. Imoralidade, querida, é tudo aquilo que vai contra aquilo que é moral. Tudo aquilo que vai contra bons costumes. Diz respeito a caráter, a honestidade. E muitos deles caíram de imoralidade. E quando a gente fala imoralidade, a gente só pensa, imoralidade sexual. Mas nem sempre, querido. Porque quando eles saíram do Egito, quando eles saíram de lá, muitas coisas eram comuns lá. Mas não era mais comum para aqueles que têm uma aliança com Deus. E é isso que o Senhor estava tentando ensiná-los. Ei, não é mais comum. Não é mais comum idolatria, não é mais comum eu ser governada por mim mesma. Não é mais comum eu não andar em plena obediência, honestidade, caráter diante do Senhor. Outra coisa que ele fala, colocaram o Senhor à prova. Ele cita alguns pecados ali que a gente leu. Colocar o Senhor à prova, o que é isso? Diz respeito à incredulidade, à falta de confiança. Sabe, esse povo, eles provaram coisas grandes em Deus. Eles simplesmente viram o mar se abrir, eles simplesmente viram o maná cair do céu, eles simplesmente viram o sapato crescendo no pé, a roupa crescendo no corpo. Eles provaram de coisas grandes em Deus e ainda assim eles caíram em incredulidade. E se o apóstolo Paulo trouxe isso para uma igreja crente, uma igreja de Corintos, é porque realmente isso estava acontecendo ali. É um alerta para a igreja lá e é um alerta para a igreja hoje. Nós não podemos colocar o Senhor à prova, nós não podemos cair em incredulidade, querido. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é digno de toda confiança. E nós só agradamos o Senhor com uma vida de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu agrado a Ele quando eu ando em fé. E quando eu ando em fé? Quando eu mato a minha carne, quando eu volto para a cruz, quando eu nego a mim mesmo e quando eu coloco os meus olhos nele. Aí eu consigo de fato deixar a velha vida, deixar a mentalidade do Egito, deixar aquelas coisas que eram comuns lá, mas não são comuns agora. E a última coisa que ele cita lá é murmuração. Murmuração é reclamar. Reclamar é clamar duas vezes. Eu não sei se você sabe, mas quando você reclama, quando você abre a sua boca para reclamar de algo, querido, você sabe que você já aprendeu aqui, amém? Você é de uma igreja da fé. Aquilo que nós declaramos,
acontece. Aquilo que nós cremos com o coração, confessamos com a nossa boca, vai acontecer, porque as palavras são sementes. E aquele povo começou a murmurar diante das circunstâncias. Cada provação que se levantava contra eles, eles murmuravam. Sabe, querido, e a nossa boca gera coisas no reino do Espírito. E nós somos chamados para realmente liberar o sobrenatural de Deus. Nós somos chamados para concordar com a palavra de Deus, para liberar aquilo que a palavra de Deus diz. E não para murmurar, e não para reclamar, e não para deixar que o nosso coração caia em incredulidade por causa de circunstâncias. Os nossos olhos precisam estar voltados para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. É por isso que nós precisamos voltar ao início, alinhar o nosso coração. Talvez abrir mão de algumas coisas. Sabe, porque nós não somos chamados para ser crentes apenas para ter um bom comportamento. Não, querido, isso é muito raso. É claro que nós temos bom comportamento, amém? Glória a Deus por isso. Mas não é sobre isso, porque existem pessoas aí fora que também se comportam muito direitinho. Não é sobre isso. E talvez para alguns aqui também não é sobre, mas eu não sou imoral, mas eu não sou idólatra. Talvez não são pecados, porque em nome de Jesus nós estamos diante de uma igreja séria, amém? Uma igreja santa, uma igreja que se consagra, uma igreja que busca viver uma vida reta diante de Deus. Mas talvez aquilo que nós precisamos deixar, ou talvez aquilo que nós precisamos abrir mão, querido, muitas vezes são coisas listas, mas que não estão dentro do plano que o Senhor tem para nós. E nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração dEle. Nós precisamos alinhar as nossas vontades com a vontade dEle. Por quê? Porque senão, querido, nós não vamos sair do deserto. Senão nós não vamos acessar os lugares altos que o Senhor tem para nós. Quantas palavras sobre a sua vida, quantas palavras sobre essa igreja, quantas palavras nós temos recebido pessoalmente, como congregação. E o Senhor deseja nos levar para esse lugar, querido. Existe uma terra que nós precisamos possuir, mas somos nós que precisamos ir até lá. Somos nós que precisamos liberar toda a escravidão, mentalidade errada, todo peso, todo pecado, tudo aquilo que tem nos impedido de adentrar a terra prometida. Que é nossa, querido, é nossa, é um lugar espiritual, onde está tudo pronto, onde não tem falta, onde não tem doença, onde não tem tristeza. Isso não é para a vida eterna. Isso não é para quando a gente morrer. A vida eterna começa agora. E a Bíblia diz, aos que receberam a abundância da graça. Quantos receberam a abundância da graça? Oh, aleluia! Aos que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Aleluia! Nós somos chamados, querido, a reinar em vida, mas vai ser do jeito dele, não do nosso. Vai ser quando nós voltarmos a este lugar de abnegação. Vai ser quando nós decidimos abrir mão daquilo que é só a nossa vontade. E eu volto com a pergunta, até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo? Será que até onde não vai mexer tanto com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já alcancei, com a minha comodidade, com o meu conforto?
Sabe, querido, para aqueles que desejam um novo nível em Deus, existe um novo nível de entrega. E a entrega com o Senhor é sem reservas. Não adianta a gente querer reter e achar que vai dar certo. Nós não podemos reter nada. Nada. Quantos estão dispostos a abrir mão mesmo de tudo? Sabe? A deixar mesmo Ele governar a nossa vida. A deixar mesmo Ele dar os próximos passos. E ainda que for contrário ao que eu pensei, eu vou decidir obedecer. Eu vou decidir seguir. Aleluia. Sabe, nós estamos numa noite de ceia. Nós estamos numa noite onde nós vamos relembrar aquilo que foi feito por nós. E o povo do deserto, se a gente olhar lá em Êxodo 12, vai narrar ali o sacrifício dos primogênitos, né? Onde o Senhor, Ele dá o quê? Ele dá instruções ali para o povo de Israel e fala, ó, vocês vão sacrificar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue e vão passar nos umbrais da porta, porque o anjo da morte vai passar, mas de fato aqueles que estiverem com o sangue, ele vai passar por cima. Ele não vai tocar os seus. Ele não vai tocar o seu primogênito. E eles precisaram agir em fé, crendo no sangue do cordeiro imperfeito. Isso aponta para nós hoje, querido, porque nós precisamos agir em fé, porque nós cremos no sangue do Cordeiro perfeito, que nos alcançou, que nos perdoou. Existe um lugar perfeito, existe um sacrifício que já foi feito, há mais de 2000 anos atrás, que nos traz salvação. Em Êxodo 14 vai narrar a passagem do Mar Vermelho. E ali, querido, eles estavam sendo perseguidos pelo faraó. E o Senhor abriu o mar, como você já conhece a passagem. Eles passaram a pés enxutos. Mas durante essa passagem, querido, eles precisaram continuar crendo também. Então nós estamos falando de um povo que de fato precisou crer para se mover. E como nós lemos, Cristo, a pedra angular, estava com eles. E eu não sei se você sabe, mas eles andaram cerca de 10 a 15 quilômetros. Não foi 3 passinhos ali eles chegaram. Isso nos mostra, querido, e aponta para nós, porque nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento é sombra para as coisas de hoje, que é a realidade. Hoje é a realidade. Então eles creram para serem salvos, mas eles precisaram continuar crendo para chegar do outro lado. Isso nos diz algo. Nós cremos para a salvação, mas nós precisamos continuar crendo para uma vida abundante. Não acabou só na cruz. Não acabou só quando você aceita Jesus. Não, querido, existe uma caminhada e ela não é curta. É uma caminhada longa, onde eu preciso continuar crendo. Onde eu preciso continuar crendo. Em Êxodo 20 vai ter a entrega dos 10 mandamentos. Onde o Senhor começa a dar instruções para o povo. Dá lei para eles. Sabe, mas não funcionou, porque eles não tinham como ter a lei do lado de dentro. A lei foi escrita em tábuas de pedra. Mas hoje essa lei está escrita no nosso coração. A lei está encravada no nosso coração. E é por isso que nós podemos hoje, pelo poder do Espírito Santo, dizer não ao nosso eu, dizer não às nossas vontades, negar a si mesmo, carregar a nossa cruz e decidir seguir a Jesus. E decidir seguir aquele que nos chamou, que nos salvou. Honrar o sacrifício dele por mim e por você. Oh, aleluia. É uma noite de entrega. Aleluia. 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 Sabe, querido, tudo está pronto.
Sabe, eu posso ver o Senhor nos chamando. Ei, entra. Acesse. Venha. O Senhor não quer mais que nós venhamos andar em círculos. Existe uma unção de rompimento neste lugar, que vai nos tirar desse comodismo, dessa apatia. Oh, aleluia. Uma inquietação dentro de nós. O incômodo santo. Para que de fato nós possamos voltar ao início e decidir entregar tudo a Ele. Entregar a nossa vida a Ele. E poder dizer de todo o coração, não, eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Eu não tenho mais a minha vida por preciosa. Mas eu quero seguir aquele que me amou primeiro. Sabe, querido, nós estamos falando acerca de coisas eternas. Eu não sei se você percebeu, mas a vida aqui passa muito rápido. É muito rápido. E nós não podemos levar essa vida de maneira natural. Porque nós não somos seres naturais. E como eu falei, quando o Senhor nos salvou e nos chamou, não é só para um bom comportamento, mas é para viver uma vida no Espírito. Viver uma vida de maneira sobrenatural. Acessar lugares que está pronto. Acessar a terra que Ele já disponibilizou para nós. É uma vida no Espírito. É uma vida de entrega. Oh, aleluia. Gálatas 4:7 diz assim: portanto, vocês não são mais escravos, mas são filhos. São filhos. E os filhos têm direito a comer na mesa do Pai. Os filhos têm direito à herança do Pai. Nós somos herdeiros de Deus. Filhos amados. Não, nós não somos escravos. Nós não podemos e não precisamos ser dominados pelas nossas vontades, pelas coisas que o mundo tem imposto a nós. Você é livre, querido. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não se permita cair em um jugo de escravidão novamente. Não, nós somos livres. Nós somos livres em Jesus. Livres. Livres para servir a Ele. Livres para negar a nós mesmos. Livres para viver uma vida em santidade. Livres para cumprir o nosso chamado. Livres para servir com fervor de espírito, com alegria, com inteireza de coração e não só por obrigação. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas é um novo nível. É uma nova estação que o Senhor quer inaugurar nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos voltar ao início de algumas coisas. É por isso que nós precisamos nos recolocar no lugar certo. Porque nós não vamos de qualquer jeito a esse lugar. É do jeito dele, sempre foi. É do jeito dele. É do jeito dele. Aleluia. Voltando a este lugar. Porque uma nova geração se levantou em Josué. E ali eles acessaram. E aí eles adentraram a terra prometida. Oh, aleluia. 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 Eu quero dizer algo para você, querido. O mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz hoje. É o mesmo Deus. Ele não mudou. E nós não precisamos viver de milagres passados. Nós não precisamos ser saudosistas. Mas nós podemos gerar o nosso milagre para hoje.
É para agora. É para agora. É para agora. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se coloca de pé.